Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Tupy. Então, seguindo aí nas empresas industriais de alguma forma, né? A gente falou aí sobre os principais fabricantes de peças de veículos, né? A Randon e a Fras-le a gente já tem comentado bastante no canal, então não fiz vídeo novo do segundo tri. Tá? Teve vídeo da Tasa, da Taurus no domingo, fabricante de arma de fogo. E a Tupy, ela sempre foi considerada empresa de peças, né? Embora é diferente um pouco, tá? O mercado dela é interessável, tem muita coisa a mais. Então, ela no começo, já vou falar por que disso, né? Ela tem evoluído bastante. Mas ela fabricava blocos de motor, então era meio que complementar a uma Metal Leve, uma Fras-le da vida. Lembrando que a Metal Leve ela faz as peças móveis, né? Então, pistão, né, os anéis, bronzinas e tal do motor a combustão, e a Tupy era uma grande fundição de blocos, tá? Uns 3, 4 anos atrás eles deram uma boa reestruturação, eles venderam uma unidade que eles tinham e passaram a adquirir novos ativos estratégicos. Então a Tupy ela deu uma ampliada de escopo bem interessante nos últimos anos, e mais recentemente teve a aquisição da TechSeed, que era uma empresa do grupo Fiat, e bem recentemente uma aquisição de uma MWM, que abre um pouco aí o escopo da Tupy para trabalhar com gerador elétrico, motor, outras peças de motor a diesel. Então ela vai complementar o ciclo, vai verticalizar, e para tecnologias futuras também, como motor a hidrogênio, por exemplo. Então a Tupy é uma empresa pequena, né? Acho que muitos de vocês talvez não conheçam. É só olhar o quanto vai ter de repercussão o vídeo dela em relação às outras que a gente está fazendo no canal. Mas ela é bem interessante, tá? Ela é uma empresa com números bons já, com um futuro legal, espero mostrar aí para vocês. É uma empresa um pouco menos conhecida, tem uma liquidez um pouco menor, isso é verdade, tá? Mas o que a gente tem de informação dela é muito positiva, principalmente desse reposicionamento recente, né? No sentido de modernizar novas tecnologias, acessar novos mercados. Eu gosto bastante da Tupy, já teve vídeo dela no canal. No momento a gente vai ver, ainda tá meio turbulento a gente enxergar um futuro claro dela, mas é uma empresa que eu gosto bastante, então não subestimem esse vídeo de hoje da Tupy, tá? Bom, já fiz uma introduçãozinha sobre os principais fatores. Se a gente for ver os números dela, foi o melhor trimestre da história, tá? A gente já vai ver, mas principalmente veio por conta de aquisição, e aqui no caso é a aquisição da TechSeed, que ela entrou no final do ano passado, se eu não estiver bem enganado nos números da empresa, tá? Então esse crescimento é bem expressivo, e aí vai vir nas receitas, no EBITDA, o maior valor trimestral da história, no lucro, mas veio de aquisição, tá? Então isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado não é que é ruim, mas que ela está crescendo, mas é com base de aquisição. Mas o lado bom é que, enfim, né, ela tem um potencial para normalizar esses resultados. Eu acredito que bem acima do que ela está agora, porque a gente já vai ver, ela ainda está vivendo vários problemas de disrupção da cadeia, que a gente está vendo, alta no preço de matéria-prima. Os volumes que ela comentou, os volumes de produtos ainda estão inferiores ao pré-pandemia, né? Ela está dizendo que os clientes dela ainda principalmente são montadoras, mesmo que aqui a gente está falando não só de carro e caminhão, mas de trator, de máquina pesada, tá? Que o escopo de produtos ele é bem ampliado, né? Então, assim, ela tem ganho ainda, e ela já veio com o melhor trimestre da história. Então, eu acho bem legal esse número, né? Claro, ela não vai crescer 54% todo trimestre, isso aqui veio de aquisição, que tem dívida envolvida, né? Mas o cenário para mim ele é bem positivo, tá? Não é aquela empresa que você vê um monte de informação assim disponível, mas eles estão evoluindo. O site de RI deu uma mudada. Descobri hoje que ela fez um Investor Day em junho, tem apresentação lá, legal de ver o quanto os caras estão focados em tecnologia. Então, eu gosto da Tupy, tá? Mesmo não sendo uma escolha tão popular, a gente vai ver as margens são baixas, né? Característica dessas empresas industriais, né? No retorno, teoricamente, sobre o capital investido também é baixo, mas é interessante ver o que a empresa tem feito para evoluir, para melhorar. Então, a gente vê mensagem da administração, né, progresso e tal. A Tupy hoje, com essas aquisições, ela tem fábricas, ela é de origem lá em Joinville, Santa Catarina, tá? Ela tinha uma operação lá no Sudeste, não lembro onde que ela vendeu, aquilo que eu expliquei,
mas agora ela tem fábrica em Betim, que vem da Texid. Ela tem fábrica no México, que ela já tinha antes também, que é estratégico e tal, para América do Norte, não sei o quê. E agora ela tem fábrica em Portugal, em Aveiro, tá? Que veio com a Texid também. Então ela tá diversificando aí o footprint fabril dela, né? Basicamente no mundo todo, né? Acessando a América do Norte, Europa, que é interessante. Enfim, ações comerciais, avanços importantes. Então ela ainda está integrando essa aquisição do que veio da Texid, né? Ela ainda está fazendo aquelas ações de sinergia, de botar para rodar do jeito dela. Então dá para esperar que vai ter ganhos adicionais aqui ainda, ou melhoria de indicadores operacionais e tal, né? Então ela está reorganizando novos métodos de trabalho e tudo mais. Iniciativa de gestão resiliente, resultados sólidos, aumentando a rentabilidade mesmo num trimestre caracterizado por elevados custos. Então, é isso que eu chamo a atenção. Tá? Veio o melhor trimestre da história dela e ela ainda tem coisas para melhorar bastante. Tá? Sobre o lucro líquido a gente fala depois, tem uns perhaps, ROIC, o endividamento está sob controle. Lembrando, aqui já tem a dívida da Texid, né, que ela já fez a aquisição, mas ainda vai entrar no futuro a aquisição dessa MWM, acho que é a empresa que ela comprou agora, está passando pelo CAD, né? Então ainda deve aumentar um pouquinho esse endividamento, mas deve entrar mais resultado operacional, mais, né, sinergias e tudo mais, tá? Então eles estão comentando que o mercado está muito duro, tá? Tem uma demanda deprimida não, gargalo na cadeia produtiva, aumento no preço das matérias-primas, interrupção de fabricação dos clientes dela, né? Lembrando, a Tupy é uma empresa B2B, então ela fabrica, sei lá, um bloco de motor, ela não vai vender para uma pessoa, tipo, eu não vou lá e falar, me dá um bloco de motor a diesel. Não. Ela vende para outra empresa que vai pegar aquele bloco, vai montar no veículo e você vai lá e compra o veículo, né? Então, a Tupy, ela sofre hoje com as dificuldades que os clientes delas estão passando, tá? Mas são dificuldades que uma hora ou outra vão ter que passar, é o que a gente comentou, né? Quando falou da Leve, da Fras-le, né? Bom, enfim, uma hora normaliza a produção de veículos e tal. Pro caso da Tupy é melhor ainda, porque ela vende para carro leve, para carro pesado, para caminhão, para máquina pesada, para tudo. Então dá uma diversificada melhor, que é mais legal. Enfim, né? Os clientes estão com backlog, estão com pouco estoque. Então, hoje ainda é difícil ver o patamar operacional que ela vai estacionar, porque está tudo muito turbulento. Mas tudo indica que vai ser melhor, né? Pelo tudo que ela está falando aqui. A princípio, ela deve estacionar num patamar melhor de volume, de margem, de repente, né? Isso pode ser bem interessante, tá? Então, a inovação tecnológica, as plantas em países com custos competitivos e localizados estrategicamente, né? Então, para acessar o mercado americano, tem uma planta ali no México, né? Aí tem todos os tratados comerciais, imposto, blá, 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 tá lá na América do Norte. Agora, com a planta de Portugal, ela acessa o mercado europeu, ali tem muitas montadoras. Lembrando, os clientes dela são montadoras. Então, é bem estratégico, tá? Tem um pipeline robusto de novos contratos e... Aqui é o que eu falei, né? Eles fizeram um Tupy Day apresentando a nova Tupy. Muito legal, tá? Falando de tecnologia. Tem só o PDF. Pelo menos eu só vi o PDF no site lá. Mas já dá pra ver novos materiais, novas ligas, novas soluções. Isso lembra bastante o que a gente viu lá no Randon Day, no Fras-le Day, que a gente gostou. Ou seja, né? Essas empresas estão se modernizando, se preparando para um futuro, né? Com descarbonização, talvez veículos elétricos, talvez veículos a hidrogênio. Eles já estão, né, evoluindo para estarem vendendo peças para esses veículos do futuro também, tá? Então, o futuro multicombustível, olha lá, né? Como as coisas são comuns. Na Randon, eles estavam trabalhando com a carroceria de compósito para ficar mais leve e ter menos gasto de energia. Olha o que os caras estão fazendo? Um bloco de motor mais leve também para aplicação em veículos híbridos, etanol e elétricos. Ou seja, né, cada empresa está no seu jogo ali, no seu nicho. Mas a tendência de longo prazo é a mesma. Falando, precisamos rodar com peças mais leves, vai fazer todo sentido. Aí cada uma se adapta dentro da sua realidade. Então é bem interessante isso aí, tá? Que mais? Oportunidades. Essa aquisição que ela fez recente, MWM, que está passando ainda pelo CAD e depois vai entrar. E essa é estratégica para novas tecnologias, biocombustível, hidrogênio, verticalização dos motores lá, já que ela vai trazer novas peças, vai ter avenidas de crescimentos novas,
Então, parece ser bem estratégica essa aquisição. Aquisição de 800 milhões de reais, não é tão grande. Assim, não é pequena para o tamanho da Tupi, né? A Tupi hoje é uma empresa de 4 bi, mais ou menos. É isso. Vamos ver aqui. Isso, 4 bi, certinho. Então, 800 milhões não é irrelevante, mas ela parece ser bem mais estratégica do que volume propriamente dito, tá? Eles pagaram um valor bom nessa aquisição, então bem interessante, tá? Nova Tupi. Bom, vamos ver número, né? Eu só falei de texto até agora e eu sempre digo que o importante são os números. Então, comparando com o segundo TRI 21, é uma comparação meio ruim de fazer. Esse trimestre foi muito fraco da Tupi, tá? Ela estava ali no meio daquela confusão, pandemia, volta, para. Então, foi um trimestre bem abaixo do potencial da Tupi. Por isso que as comparações aqui são absurdas, né? 300%, 400%. Não é assim, tá? Não tá crescendo tanto assim. Mas sim, foi o melhor trimestre da história da Tupi, em qualquer métrica, em termos de volume, né? De receita. As margens vieram boas também, né, um pouco melhor do que estavam vindo, todas as margens, geração de caixa, lucro líquido veio forte. Então, de fato, os números estão bons, só não se impressione muito com isso, tá? Porque a comparação era bem desfavorável. Favorável, no caso, né? Enfim, ainda tem câmbio no meio, a maior parte das receitas vem do exterior. Mas vamos lá. Em termos de volumes, né? Os volumes cresceram, claro. Hoje tem uma empresa a mais, né? Que é a Techseed, que tem 2 fábricas a mais, cresce volume. Beleza. Fora isso, né? Eles estão comentando que tá meio travado o mercado por todas essas questões aí da economia. Então, o que leva a entender que o potencial é crescer ainda mais em termos de volume, né? Então, aqui a gente vê que ela vem de tudo, né? Para infraestrutura, para transporte, para agricultura. Então, é bem mais... Não é uma empresa só que fabrica peça para veículo, tá? Então, isso aqui veio principalmente da parte, né, inorgânica, mercado externo, blá, 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 blá. Então, olha lá, a despeito dos indicadores macroeconômicos, elevada demanda, nossos clientes foram afetados por restrições, né, que teve um semicondutor, cadeia de suprimento, então teve uma redução do volume de montadoras de motores. Ou seja, né, dá a entender que num mundo normalizado esse volume aqui vai crescer, e isso é bem, bem interessante, tá? Blá, 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 ok. Enfim, aqui em termos de natureza do produto, então eles têm lá um produto mais simples, produtos mais elaborados, usinagem e tal. Eu não sei explicar tanto em detalhes. Aí tem um indicador engraçado na receita por quilo, né? Enfim. Ok. Vamos lá. Mercado de atuação, aqui é interessante. Então ela vende Brasil, vamos lá, né? América do Norte, 52, ou Américas, o que é? América do Norte, 52, e Europa, 17, resto do mundo. O que isso representa, tá? Lembra, o business da Tupi é B2B, para outros negócios. E aqui, América do Norte e Europa estão das principais montadoras, pelo menos do mundo ocidental, né? Claro, China e Índia é um negócio à parte. Mas, então, o que ela reflete? A Tupi hoje é uma empresa global, tá? Por mais que apareça esse gráfico aqui de distribuição de vendas, mas ela vende para uma montadora nos Estados Unidos, de, sei lá, Caterpillar, que vai vender para o mundo inteiro. Ela vende para uma montadora na Europa, que vai vender uma Volvo, que vai vender para o mundo inteiro. Então, você tem que considerar ela como uma empresa de demanda global, sem contar que, né, você produz na Europa para a montadora lá exportar para outro lugar, então tem muito cruzamento assim, de produto, né? Produz na fábrica do Brasil para exportar diretamente para um lugar, só que esse lugar vai vender para outro ponto do mundo. Então dá para considerar de uma maneira geral que é uma empresa com um mercado global. Aqui é só onde ela tem as fábricas e onde ela vende para o seu cliente, que é o não intermediário, né? Mas o seu cliente direto, que vai vender para um cliente final ao longo do mundo inteiro, ok? Então, enfim, né? Essas fábricas são estrategicamente, eu já falei, então os clientes têm uma demanda global por veículos comerciais, máquinas e equipamentos. Perfeito? Aqui a gente vê um mix, dá para ver bem o mix mercado externo e mercado interno. Então a gente vê, porque isso aqui já é em receita, né? Em volume nunca é bom ver, é melhor ver em receita. Então a gente vê que o mercado externo é o principal mercado da empresa, o quê? 3/4 mais ou menos, né? Grosso modo, e 1/4 mercado externo. Então, de fato, uma empresa global, né? Mais global do que local. E aqui, né? A principal linha é essa, transporte, infraestrutura, agricultura, porque também tem mais coisas dentro, né? Mas também vende importante carro de passeio para veículo comercial, que é caminhão e
Off-road. Off-road eu nunca entendo se eles estão querendo falar das máquinas, mas enfim, vende para de tudo um pouco. Opa, cliquei num link aí não desejado. Então, demanda maior para mercado externo e mais para coisas pesadas, né? Desculpa, aqui entra tudo. Não, esquece que eu falei. Essa é uma grande categoria que essas coisas estão dentro. Tá? Não, agora fica mais claro. Ou seja, né? Ela separa a hidráulica, porque a hidráulica é totalmente diferente do resto. E aí aqui dentro tem carro de passeio, comercial, off-road. Então no Brasil ela vende pouco para essa parte de infraestrutura, agricultura, que é o que ela chama de off-road. Mas no exterior não, no exterior é bem relevante. Então ela é bem diversificada. No exterior vende menos carro de passeio, mais veículo comercial. Então você vê que o grosso, assim, né, a curva de distribuição de produtos tá mais para veículos comerciais, né, caminhão e tal. Mas vende trator para agricultura, para máquina de obra, de infraestrutura, tipo as máquinas da Mills, para carro de passeio e um segmento hidráulico lá. Então é bem diversificado, tá? Enfim, agora acho que a gente destrinchou. Em relação à performance por segmento, né? No mercado interno, primeiro, carro de passeio cresceu muito, porque veio a fábrica lá da Betim, que era da Fiat, né? Óbvio. Então, veio principalmente, né, por crescimento inorgânico. Veículos comerciais, né, que no Brasil ainda é forte. Enfim, também cresceu, mas também vem de contribuição de aquisição. E o off-road, ó, que tem as maquininhas e tudo mais, também crescendo bastante, tá? Quer dizer, tá tudo crescendo, todos vão crescer, hidráulica, mercado externo. O segundo tri do ano passado também foi muito fraco, então, se a gente for ver aqui, tá tudo crescendo. Né, mesma coisa, ó, aqui entra a fábrica de Portugal. Então, para o mercado interno entra a adição da fábrica de Betim, aqui entra da fábrica de Portugal. Tudo também performando super bem, né? Mesmo com freio de mão puxado, que é o que eles comentaram, né? Que ainda tem muita demanda reprimida, que ainda tem dificuldade por parte dos seus clientes, tá? CPV. Então, receitas a gente viu que veio muito bom, cresceu em 50%. O CPV, desse tipo de produto, ele tende a acompanhar a receita, né? Porque boa parte dos custos vem de matéria-prima e tal. Mas a gente já viu uma alavancagem operacional legal, tá? Os custos já cresceram menos, 40%. Lembrando que, ó, matéria-prima tá alto, frete tá alto, né? Então, considerando tudo isso, muito bom. Ainda considerando que essas fábricas recém-incorporadas vão ter ganhos de eficiência, tá? Foi um número muito bom que levou crescimento expressivo do lucro bruto e de aumento de margem bruta, tá? Então, para esse tipo de empresa que tem margem apertada, isso aqui vale ouro. E talvez a gente ainda não esteja vendo todo o potencial da empresa quando tiver um mercado mais normal, né? Então, esse foi o principal efeito. Ainda tem pressão, custo de matéria-prima, mas eles estão fazendo, né, sinergia e otimização, estão fazendo aí o que eles podem para melhorar. Mão de obra também sobe o preço, subiu os salários, teve aumento de inflação, né, no mundo inteiro. Enfim, custo de energia subiu também, né, no geral. Outros aí não tem nada muito relevante. Resultado financeiro, eles vão parar direto. Porque eles já falaram um pouco, eles vão misturando assim, né, as despesas. As operacionais, né, que já estava lançado aqui, que cresceu 98%, a empresa está perdendo eficiência, principalmente das aquisições, né? Aquisição não tem jeito, você bota uma empresa inteira para dentro, aumenta o custo aqui. Então, o que ela conseguiu ganhar, a alavancagem operacional aqui em cima no lucro bruto, ela perdeu um pouco no EBITDA, tá? Mas isso vem muito da aquisição, ainda é relativamente, né, modesto, né? 9% em cima da receita é bem razoável, né? Eles estão comentando tudo aqui, né? Mas, enfim, ainda tem depreciação, que mais? Mix utilizados, despesas operacionais, é isso. Administrativos comerciais, crescimento de volumes, crescimento expressivo de despesa com frete, tá? Então, tem outras questões envolvidas, tá? Então, parece estar relacionado a essa condição de mercado que a gente está vivendo, tá? Outros, o resultado financeiro líquido, aqui eu tenho que fazer um comentário importante. Como ela é uma empresa que vende principalmente do exterior, a gente viu ali uns 3/4 de venda para o exterior, a dívida dela é principalmente moeda estrangeira, tá? Não é uma dívida alta, 1,5 vezes o EBITDA, um pouquinho abaixo, mas o que acontece com dívida moeda estrangeira? Variação cambial. Então, cuidado com o lucro líquido dela, tá? Esse trimestre veio, né, impulsionado por uma variação cambial favorável, mas vai ter trimestre que vai vir negativo. Então, nesse tipo de empresa, embora o efeito não seja tão dramático, igual uma Klabin da vida, igual a gente viu com a própria Taurus no vídeo de ontem, tá? Ainda é razoável você olhar
outros indicadores de geração de caixa, tipo EBITDA, por exemplo, tá? Porque o resultado financeiro vai impactar trimestre a trimestre. Por exemplo, esse trimestre vem um lucro líquido muito forte, veio resultado financeiro positivo, tá? Então, cuidado com isso aqui. Enfim, o lucro, como eu falei, veio muito forte, 180 milhões. Se olhar para a empresa hoje valendo 4 bi, né, um patamar muito bom, principalmente considerando que tem melhorias. Mas claro que, né, teve efeito cambial, tal, mas de fato ela está num resultado muito, muito favorável. Então, eu recomendo acompanhar, por exemplo, uma EBITDA, eu acho que representa melhor a empresa, e a gente vê também um crescimento muito forte, parte veio das aquisições, e vamos ver se continua, né? Porque tem mais aquisição dessa MWM para entrar, tem um potencial ganho de sinergia pela frente, tem uma normalização do mercado pela frente, e tem no longo prazo as novas tecnologias e tudo mais. Então, parece muito bom o cenário hoje para a Tupy, tá? Então, eles têm um ajustado, mas não dá muita diferença, é praticamente igual. O ajustado fez diferença no trimestre anterior, né? Que eu falei que foi, né, anormalmente fraco. A empresa investe relativamente pouco, então é interessante o case dela, né? Industrial, não precisa lá ficar botando muito dinheiro, é 3% da receita. Tudo bem, empresa de margem baixa, cuidado para ver CAPEX sobre receita, tá? Mas ainda assim é tranquilo dentro do EBITDA. Então tem um potencial de gerar bastante caixa. No momento não está aparecendo porque, né, o capital de giro está prendendo muita grana, e eles comentaram que são coisas, né, meio pontuais, ao longo do segundo semestre vai mitigar e tal, mas faz parte, tá? Por isso que o fluxo de caixa a gente ainda não vê o resultado aparecendo, né? O fluxo de caixa operacional negativo, mas muito efeito de capital de giro, ok? O endividamento, acho que a gente já comentou a maior parte, 1,4 vezes está sob controle. Vai entrar uma nova aquisição aí pela frente, que vai entrar mais dinheiro na dívida, né? Vai sair dinheiro aqui. Por outro lado, entra o resultado operacional, né? Então, normal, faz parte. Dívida é maior parte em moeda estrangeira, que casa bem com o modelo de negócio deles, perfeito, não tem o que comentar. Resultado financeiro, né? Tem a variação cambial sobre o saldo da dívida em dólares, mas a princípio, né, ainda não compromete a empresa. E tem um bônus, esse tipo de empresa tem um bônus, que esse aumento na taxa de juros aqui no Brasil, que acarreta um aumento no custo da dívida para as empresas brasileiras, eles sofrem muito pouco, né, pouquinho em dívida em reais. Enfim, isso aqui o pessoal não gosta, né, das empresas que têm Previ, né, BNDES, participações, a FUNCEF como controlador. Não vejo nenhum problema, principalmente quando você vê, né, as ações da empresa no sentido dela crescer, evoluir, gerar mais valor, né? Seria um problema se, por exemplo, a Tupy fica só distribuindo dividendo e parou no tempo, né? Porque a Previ quer caixa, aí seria ruim, tá? Mas quando você vê a empresa modernizando, desinvestiu lá, investiu aqui, tá sendo moderna, aquisições. Essa aquisição da TechSeed parece com um gol de placa, ainda não dá pra gente ver direito, porque, né, os resultados estão aí bagunçados pela economia de hoje, mas parece que é um gol de placa, o tanto que contribuiu de resultado, o endividamento não saiu de controle, ela ganhou participação estratégica lá em Portugal, ela ganhou volume em outras linhas de produtos, parece que foi fantástico. Então, quando a gestão está fazendo bons investimentos, boas decisões para gerar valor para o acionista, tanto faz se é Previ, se é FUNCEF, se é BNDES, não é esse. O que interessa é se ela está gerando dinheiro para você, certo? Então, aqui entra, né, o critério, a coerência da sua estratégia de investimentos. Tá? E é isso. Então, a Tupy, pessoal, não conhece tanto, não vê aí nas internets da vida e tal. Então, todo mundo tem um pouco mais de receio. Mas, pessoal, a empresa é boa, a empresa é redonda, os números são bons, essa nova fase dela vem gerando valor cada vez mais, né? Tem um potencial estratégico legal, que apareceu, por exemplo, naquele Investor Day. Tomara que ela passe a divulgar mais informações e tal, porque a empresa é legal, é boa. Então, se você, né, tem uma análise que sai do óbvio, a Tupy é um excelente ativo aí para você colocar na tua lista. Você vê, não é absolutamente complicado, tem aquelas questões de câmbio e tal, mas fora isso, empresa simples, né, industrial, geralmente não tem muito segredo. Os números são bons, ela é bem interessante, tá? Eu vou continuar acompanhando o canal, como já tem alguns vídeos aí da Tupy. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é só. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!